Graça e paz, irmãos. Feliz ano novo para todos. Tão bom ver uns rostos conhecidos mais uma vez. Eu não vi ano passado, 21, e nem antes, porque ninguém me convidou. Ninguém teve coragem. Esse convite eu não tinha, era só assim, prega, live. Mas foi uma bênção. Eu quero dizer para os irmãos que este final de semana nós vamos estar estudando um tema muito atual. É o tema da nossa predileção, porque nós vamos estar fazendo o Apocalipse de Daniel, o Apocalipse de João, entrando um pouquinho, quem sabe, no Apocalipse de Isaías. Uma coisa é certa, nós vamos estar falando da visão profética. O livro de Daniel é um dos livros proféticos da Bíblia. Nós podemos dizer que 1/4 dos livros da Bíblia são livros proféticos. Parte da escritura profética já está cumprida, já está revelada. Mas tem uma outra parte que ainda não está. Lá em Deuteronômio 29, no versículo 29, está escrito assim, que as coisas que estão reveladas são para nós e os nossos filhos, mas as coisas que ainda não estão reveladas são para Deus. Nós vamos ver um pouco mais sobre o livro de Daniel, porque o Apocalipse de João já foi dado aqui nessa igreja, muitas pessoas pregam, as pessoas conhecem muito mais a espinha dorsal do Apocalipse de João. E nós sabemos que, embora o profeta Isaías seja conhecido como o príncipe dos profetas, Daniel é o monarca, é o rei da profecia. Jesus Cristo, quando fala de Daniel, quando Jesus fala dos fariseus, ele diz que os fariseus são hipócritas. Mas quando ele fala de Daniel, ele chama Daniel o profeta. Lá no capítulo 24, no sermão profético de Jesus, em Mateus, e em Marcos 13, no versículo 34, ele chama Daniel o profeta. A Bíblia nos diz que Daniel é um homem muito amado no céu. A vida e o caráter de Daniel é marcada pelo propósito firme, pela profecia e pela oração. Se nós formos ler todos os capítulos, nós não vamos dar conta. Então, eu vou dando o capítulo e eu espero que vocês, como dever de casa, leiam em casa. Mas eu prometo que eu vou fazer direitinho. No início, nós vamos pegar mais o livro de Daniel. No primeiro capítulo do livro de Daniel está escrito: no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. O rei Joaquim foi entronizado em Judá pelo faraó Neco, para substituir o seu irmão Jeoacás. Ambos eram irmãos, Joaquim e Jeoacás. Foram homens péssimos, homens maus, e ninguém pode entender porque eles eram filhos de um homem santo, um homem bom, que
que era Josias, nós vemos que este rei Josias foi que comandou o último avivamento de Judá. Nós lemos isso em 2 de Reis 23. No 2 de Reis 23, desde o versículo 31, está escrito assim, tinha Jeoacás 23 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Ramutal, e era filha de Jeremias de Líbna. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo tudo que fizeram seus pais. Porém, Faraó Neco o mandou prender em Ribla, na terra de Ramate, para que não reinasse em Jerusalém, e impôs à terra a pena de 100 talentos de prata e de ouro. Faraó Neco também constituiu rei a Eliaquim, filho de Josias, em lugar de Josias, seu pai. E lhe mudou o nome para Joaquim, porém levou consigo para o Egito a Jeoacás, que ali morreu. E assim foi. No versículo 36 está escrito, tinha Joaquim a idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Mas lá, depois, no capítulo 24 de 2 de Reis, nos dias de Joaquim, subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra ele. E ele, por 3 anos, ficou seu servo. Então, se rebelou contra ele. Nós vamos ver que esta passagem de 2 de Reis, 23 e 24, conta tudo o que sucedeu nesse período antes de Daniel ser levado cativo. E nós vemos que o nome verdadeiro de Joaquim é Eliaquim. Durante o reinado desse monarca, Nabucodonosor sitiou pela primeira vez a Jerusalém. E dessa primeira vez, a cidade não foi destruída. Ele não destruiu, mas o primeiro grupo de cativos foi levado para a Babilônia. E entre esse primeiro grupo de cativos estava Daniel. Daniel foi levado cativo junto com muitos e muitos outros, milhares de judeus, e entre eles aqueles 3 amigos de Daniel. Quando Joaquim morreu, o filho subiu ao trono, rebelou-se contra Nabucodonosor, e Nabucodonosor vem novamente, sitia Jerusalém, mas não destruiu. Novamente, mas levou o rei, levou a mãe, levou maior número de cativos do que da primeira vez, e entre esse segundo número de cativos foi o profeta Ezequiel. Eu estou fazendo bem essa distinção, porque às vezes nós não sabemos quando Ezequiel foi parar na Babilônia. Mas foi na segunda vez que Nabucodonosor sitiou Jerusalém. Ele levou cativo tantas pessoas, e depois Zedequias e Nabucodonosor veio depois, porque o sobrinho do rei foi contra ele, tomou o templo, destruiu o templo de Jerusalém, ateou fogo em Jerusalém, matou os príncipes na presença do rei e furou os olhos do rei. Tudo isso estava profetizado pelo profeta Jeremias e pelo profeta Ezequiel. Assim que Daniel e os outros cativos chegaram à Babilônia, o rei Nabucodonosor
deu uma ordem a Aspenaz, que era o chefe dos eunucos. Ele deu a ordem para que Aspenaz cuidasse especialmente de Daniel e dos seus 3 amigos, porque ele tinha dito que era para levar cativos de Judá para a Babilônia, homens que fossem perfeitos fisicamente, que tivessem beleza física, que fossem da linhagem real ou que fossem nobres. Homens inteligentes, de grande cultura, que tivessem conhecimento nas artes, nas ciências e tudo mais. Então, por isso é que nós sabemos que Daniel era bonito, não é? Quando eles chegaram lá, esses 3 amigos de Nabucodonosor, nós sabemos que eles receberam o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram nomes babilônios. Quando nós sabemos que Daniel recebeu um nome especial, Beltesazar. Não podemos confundir com Belsazar, neto de Nabucodonosor. Beltesazar. Mas tudo isso já estava profetizado no livro do profeta Isaías, no capítulo 39, versículo 7, o profeta Isaías diz: dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Nesse primeiro capítulo do livro de Daniel, nós vamos encontrar 6 vezes a expressão chefe dos eunucos. Isso deixa muito claro para nós que Daniel foi feito eunuco, entre ele e os seus amigos. Ele foi feito eunuco quando ainda tinha 17 anos. Mais ou menos essas idades todas que nós dizemos, eu passei por alguns lugares para ver, todo mundo dá essa idade, 16 a 18 anos. Então ele foi feito eunuco, ele com seus 3 amigos. Talvez por isso a Bíblia nunca menciona nem o nome da esposa de Daniel, nem o nome de filhos. Só que o rei determinou que eles ficariam 3 anos sendo preparados, mas também tendo uma comida pagã. Eles teriam o melhor alimento e beberiam o melhor vinho. Embora eles estivessem na Babilônia, eles eram judeus e eles decidiram que eles não iam se submeter à dieta da Babilônia. Eles não se conformaram. Às vezes, quando nós lemos em Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que não vos conformeis com esta época. Significa, não é não se conformar para sair gritando revoltado, é não tomar a forma, é não concordar, não participar, não buscar ser igual. Eles não quiseram tomar a forma da Babilônia, porque mesmo estando na Babilônia, eles eram judeus. Eles eram regidos por leis espirituais. Então, mesmo estando ali, eles não quiseram se alimentar do melhor alimento dos babilônios. Assim como Deus abençoou Salomão com sabedoria, ele abençoou esses jovens hebreus na corte estrangeira
E nós vamos ver que Daniel foi o primeiro-ministro nos 2 primeiros impérios mundiais. No império de Nabucodonosor e no império de Ciro. Não se alimentar dos alimentos da Babilônia significa aquilo. Tem um livro aí escrito: eu sou aquilo que eu comi. Eu sou o resultado do meu alimento. Se eu comi errado, vocês vão ver pela minha aparência. Se eu comi certo, vocês vão ver pela minha aparência. O que significa? Aquilo que me alimenta faz de mim a pessoa que eu sou. E eles, como judeus, não queriam receber a aparência da Babilônia. O primeiro capítulo de Daniel versa exatamente sobre isso. Sobre esse cativeiro, sobre a invasão de Nabucodonosor a Judá, e sobre a ida. Não vai falar das outras invasões, vai falar dessa invasão, aonde Daniel foi levado, porque o nosso estudo é do livro de Daniel. No segundo capítulo, nós vamos ver que já começa no 2º ano do reinado de Nabucodonosor. Teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei, presta bem atenção a isso, meus irmãos. Tive o sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente, dize o teu sonho aos teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu-lhes o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga ao rei o sonho aos seus servos, e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido, isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa. Pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as transferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e saberei que me podeis dar-lhe interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não oram com os homens. Olhe bem, eles declararam aqui. O rei teve um sonho.
E eu vou dizer para vocês que este sonho aqui do capítulo 2 é uma parte da espinha dorsal e costelas da profecia bíblica. Eu posso dizer para vocês, o sonho da estátua multimetálica, os 4 animais e as 70 semanas de Daniel são a espinha dorsal e as costelas da profecia bíblica. A estátua multimetálica no capítulo 2, os 4 animais no capítulo 7 e as 70 semanas no capítulo 9. Nós nunca poderemos ter um esqueleto perfeito da visão profética sem estas passagens da Escritura no Antigo Testamento. Tudo o que Jesus falou no seu sermão profético do capítulo 24 de Mateus, lá no Monte das Oliveiras, está baseado no livro de Daniel. Lembram quando Jesus ia saindo do templo? Os discípulos galileus estavam maravilhados com a construção do templo, com as partes, as maravilhas do templo. E chamaram Jesus para ver, e Jesus disse, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Eles ficaram estupefatos. Dali Jesus desceu, passou pelo vale do Quidron, subiu o Monte das Oliveiras. Assentou-se e os discípulos vieram em volta dele e fizeram 3 perguntas. São as 3 perguntas que nós continuamos fazendo. São as 3 perguntas que eu mais ouvi durante essa tal dessa quarentena que já vai para 2 anos. Os crentes querem saber. As pessoas querem saber. 3 perguntas eles fizeram. Quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? Que sinal haverá da consumação do século? Jesus olhou para eles, olhou bem e disse, vede que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Está vendo? E enganarão a muitos. Vocês vão ver nação contra nação, reino contra reino. Haverá guerras, fomes, terremotos. Olha, ele foi dizendo exatamente. As palavras que Jesus ali diz são um resumo do Apocalipse de João e do Apocalipse de Daniel. Ele entregou para os discípulos. Nós vemos 95% da profecia cumprida, prontinhos. Eu chamo a atenção dos irmãos. No 1º século, Paulo de Tarso, nosso irmão, achava que ele podia ser arrebatado com a igreja daquela época. No 1º século. Nós estamos 20 séculos adiante. Que tal? Se nós não estamos na beirada final, eu não sei. Paulo era doido ou eu? Mais fácil eu. Mas eu sei que nisso eu estou lendo o que está escrito. Uma coisa é certa e nós precisamos ver. É que a Babilônia foi o primeiro grande império mundial. A Babilônia foi o primeiro grande império mundial. O imperador da Babilônia, Nabucodonosor, ele reinou sobre todos daquela época. Os faraós do Egito não conseguiram.
Nabucodonosor tomou o Império Assírio, depois ele tomou a Síria, e ele marchou e tomou o Império Egípcio. Possuía tudo. Ele chegou à conclusão que tinha o mundo em suas mãos. Aí, ele começou a ficar tão maravilhado com o seu poder, que ele estava na cama dele pensando: e agora? Não tem mais nada para eu tomar. Agora eu sou o maior imperador do mundo. A Babilônia é o maior império, e agora? Mas o que vai ser depois disso? Como vai ser o futuro da Babilônia? O que vai acontecer? E aí ele teve um sonho. Ele teve um sonho e o espírito dele, ele diz que ficou perturbado. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores e todos, e chamou os caldeus para decifrarem o sonho. Mas ele queria que os encantadores, os caldeus, os magos dele, dissessem qual foi o sonho. Eu achei isso tão interessante nesse homem. Eu aprendi isso com ele. Quando alguém vier profetizar para mim, eu digo: diga qual foi o sonho que eu tive. Porque se sabe a interpretação, deve saber o sonho. Eu achei bacana isso aqui. Não é? Vê-se que ele não era bobo. Ele era ímpio. Mas ele não era bobo. O significado do sonho de Nabucodonosor é importantíssimo, porque através desse sonho, Deus vai falar o que vai acontecer no mundo todo, até o último momento. Não apenas o que vai acontecer com a Babilônia, mas o que vai acontecer com o mundo. Sabe por quê? Israel estava cativo. Deus havia tirado o cetro real da casa de Davi. Acabou. Israel estava cativo, rei de olho furado, os príncipes, os nobres, toda a linhagem de Israel acabada. A cidade tinha sido sitiada 2 vezes. Jerusalém, na 3ª vez, foi queimada, muros, portas derrubadas. Nós vemos bem isso no livro de Neemias. Então o cetro do rei, o cetro real, saiu da casa de Davi e foi posto na mão dos gentios. E vai ficar aí até ser tomada por mãos que serão furadas lá no Calvário, até que essas mãos furadas por pregos na cruz do Calvário tomem novamente o cetro da casa de Davi para levantar o reino de Deus que vai cobrir toda a terra. Como está escrito no Salmo 89, no versículo 27, falo-ei por isso meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. O rei não esqueceu o sonho que teve, porque alguns historiadores querem defender a hipótese de que Nabucodonosor esqueceu o que sonhou. Que isso? Sonho profético ninguém esquece. Sonho nem sempre é apenas um momento onírico. Quando nós estudamos onirismo, que é a teoria que estuda os sonhos,
Nós vemos que existem sonhos proféticos e sonhos apenas uma manifestação onírica, porque o sonho acontece não quando você está dormindo, não quando você está acordado. O sonho acontece quando você vai passando ou da vigília para o sono, ou do sono para a vigília. Em outras palavras, ou você está quase dormindo, ou você está quase acordado. Esse momento chama-se estado crepuscular da mente. É nesse momento que vem o sonho. Por isso que você não termina o sonho. Ou você acorda, ou você dorme. E aí não aconteceu, o sonho estava tão bom. E você não terminou. Por que alguém me chamou? Buzinaram na rua. Mas não é. Era uma manifestação onírica. Mas quando você nunca esquece um sonho, e aquele sonho você lembra continuamente, e você se preocupa com aquilo, pode perfeitamente, tem 80% de chance de ser profético. Nabucodonosor, vocês vão ver que um sonho desse aqui, ele não podia esquecer. Mas ele já devia andar meio desconfiado dos adivinhas dele. Ele disse, agora eles vão adivinhar o que eu sonhei e me dar a interpretação. Porque se eles sabem tanto, vão saber o que eu sonhei. Então, ele não havia esquecido. Ele não queria ser enganado. Porque se dissesse um sonho, ele saberia que a interpretação era correta. E aqui no versículo 13 está escrito, então, 12, então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Olha só, porque não puderam dizer o sonho dele. Saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios. E buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou, avisada e prudentemente, a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei, porque é tão severo o mandato do rei. Então, Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu, designasse o tempo. E ele revelaria ao rei a interpretação. Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o ministério a Daniel. Numa visão da noite, Daniel bendisse ao rei do céu e orou. Orou para pedir a Deus a interpretação. Orou para agradecer a Deus a interpretação. E agora, Deus possivelmente deu a Daniel o mesmo sonho que ele deu a Nabucodonosor. Deus, em visão, mostrou para Daniel o que foi que Deus mostrou a Nabucodonosor. E ele foi buscar Arioque, e Arioque, que era o chefe da guarda do rei, o introduziu na presença do rei. E agora é o momento em que Daniel vai tornar bem clara a diferença entre a sabedoria da Babilônia e a sabedoria de Deus. No versículo 28, nós vemos Daniel dizer, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios
pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. A mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras do estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho. E também a sua interpretação diremos ao rei. Você vê? Ele primeiro disse para o rei: rei, o que você viu no sonho foi isso aqui, assim, 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 assim. Você viu uma estátua multimetálica, tremenda, enorme, gigantesca. A cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o tórax era feito, e o tórax e os quadris eram feitos de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte ferro e em parte barro. Era uma estátua horrível. Você sabe que essa estátua está toda a história do homem sobre a terra. Porque tudo é metal. Ouro é metal, prata é metal, bronze é metal, ferro é metal. O que é o metal? O metal é duro, ele é frio, ele não tem vida. Esse é o governo humano. É desse jeito. E todos nós estamos sujeitos a ele. Uma cabeça de ouro. Você vai ver que esses reinos vão se deteriorando. Eles vão piorando. Primeiro vem o império de ouro. Mas daqui a pouco ele fica mais fraco porque ele está dividido. Medas de um lado, peças do outro, embora seja prata. A prata é inferior ao ouro. Mas vem um terceiro império que é de um homem só. É Alexandre o Grande, mas é de bronze, que é inferior à prata, que é inferior ao ouro. E depois vem o ferro, que é Roma, que é inferior ao bronze, que é inferior à prata, até chegar no barro. O que significa a decadência do governo humano. Por isso, todos esses impérios passaram. E o último está espalhado. E nós estamos vivendo o último império que ficou espalhado. O último império, o que não foi vencido, que não foi derrubado, porque ele se espalhou,
ele se misturou e hoje nós temos um Império Romano misturado com um barro chamado democracia. Nos envaidecemos tanto e até nos orgulhamos tanto da democracia. Escolhemos os nossos presidentes pelo voto. E quando eles estão lá em cima, eles não fazem aquilo pelo qual você votou. Eles fazem conchavos e vão fazer o que eles querem. E não adianta mais você gritar. É democracia, o governo do povo pelo povo, você votou. É o império das leis romanas, que ainda estão aí, quem estudou direito sabe, do código, são baseados no código de leis romanas, misturado com uma democracia, com o barro. Nós estamos nesse último império. Vamos continuar. Nós vamos ver que quando saiu o decreto do rei para matar a todos os adivinhas, se chama assim, da Babilônia, o Daniel e seus amigos também foram avisados que iam morrer. Deus deu o sonho e a interpretação a Daniel, que foi introduzido por Arioque à presença do rei. E Daniel, então, vai mostrar para o rei quem é seu Deus. E ele diz claramente, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei o que há de ser nos últimos dias. O sonho se refere ao final dos tempos dos gentios. Significa os últimos dias da nação Israel. Temos que fazer a diferença, meus irmãos, entre plenitude dos gentios e tempo dos gentios. Eu gostaria de ir aqui a Romanos, no capítulo 11, e eu vou ler o que está escrito no versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Você está vendo que existe uma plenitude, um tempo que vai se completar para os gentios, para nós. Que plenitude é essa para os gentios? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós pensamos arrebatamento, Apocalipse 12, nós lembramos que quando a Bíblia se refere à visão do Apocalipse, no capítulo 12, eu vou ler para os irmãos, que alguns já até esqueceram, o que está acontecendo no capítulo 12 de Apocalipse. O capítulo 12 é uma visão do arrebatamento. João diz assim, viu-se grande sinal no céu. Sinal, hein? Sinal. A saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças
10 chifres e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente à mulher que estava esperando para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que ele se sustente durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Vamos ver essa questão de plenitude dos gentios lá de Daniel. Nós falamos que íamos ver um pouco do Apocalipse de João. Esta mulher não é Maria, não é Ana, não é Marta. Esta mulher é um sinal. São 2 sinais mencionados no capítulo 12. Um sinal é a mulher grávida, gemendo para dar à luz, e o outro sinal é o dragão, que é, como diz João, o diabo, a antiga serpente, Satanás, sedutor dos irmãos. Então, primeiro sinal, uma mulher que está grávida, sentindo dores para dar à luz. Toda mulher está grávida. Então, não é apenas uma mulher qualquer, é uma mulher que está grávida, sentindo dores para dar à luz. Por quê? Esta mulher representa a igreja. Porque a igreja, ela tem que produzir o remanescente santo para ser arrebatado. Este remanescente santo da igreja tem sido perseguido de todo jeito pelo dragão aqui na terra. Olha como o dragão está perseguindo para que não haja um remanescente santo nos nossos filhos e netos. Através da internet, através das leituras, através dos filmes, na escola. Isso tudo é esse império de hoje, é esse dragão querendo impedir a pureza, querendo impedir a santidade. E a igreja vai produzir um remanescente santo que será arrebatado. Então, não é simplesmente uma mulher assim. Não, é a mulher, é a igreja. Desde quando a igreja tem tentado produzir um remanescente santo? Desde que existe igreja na terra. Igreja é formada daqueles que estão em Cristo. Preste atenção. Quando você lê 1 Tessalonicenses, eu vou ler para vocês. Esse estudo é para quem gosta da palavra. Porque senão não vai ficar. 1 Tessalonicenses, nós lembramos que Paulo de Tarso nos diz assim, no capítulo 3. Cadê você? No versículo 15. Desculpa, é 4, tá? Desculpem. Olha o que está escrito, presta atenção. Se você não quiser ler, eu vou ler direitinho.
Paulo diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E então estaremos para sempre com eles. Olhe bem, a igreja começa a partir da primeira pessoa que está em Cristo. A igreja é a reunião de todos aqueles que estão em Cristo. O arrebatamento é só para aqueles que estão em Cristo. Isso tem que ser bem entendido, que as pessoas dizem: irmã, e aquelas pessoas do Antigo Testamento? Não sei. O arrebatamento está escrito aqui, 1 Tessalonicenses 4, é para quem está em Cristo. O arrebatamento é para a igreja. Não tem nada a ver com Israel, a não ser que o judeu seja convertido a Jesus Cristo. Tá? Então, nós começamos a ter uma população na terra em Cristo a partir do dia que vem o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos leva. O arrebatamento é para este povo. Então, desde que existe igreja na terra, o dragão, ele já fez de tudo para impedir que a igreja produza esse remanescente santo, puro, sem mácula, sem rugas. Através de quê? Através de imoralidade sexual, de carnalidade, todo tipo de carnalidade. Ele tem trazido o pecado de forma tão abundante. O mundo tem investido tanto na vida do homem que hoje nós achamos praticamente impossível a igreja de hoje produzir um remanescente santo, mas tem. Porque Jesus Cristo diz: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Com dores, sofrendo, esta mulher vai parir o remanescente. A igreja vai produzir esse remente, que remanescente será arrebatado para o trono do Pai. E em seguida, ela fica na terra e é levada para o deserto. Mas Miguel, o único anjo que recebe o título de arcanjo na Bíblia, ele desce para as regiões celestiais, e de lá serão expulsos os principados, potestades, dominadores do mundo tenebroso e forças espirituais do mal que estão nas regiões celestes. Aí, o diabo não terá mais acesso às regiões celestiais. Ele vai habitar na terra pessoalmente. A terra vai estar igualzinho ao inferno, ou pior. Mas só depois que o remanescente for. Aqueles que estão em Cristo na terra serão arrebatados, os que morreram em Cristo serão ressuscitados, todos reunidos vamos subir. Miguel faz faxina nas regiões celestiais e nós vamos habitar lá. Entende? É isso. Agora, vamos, já fomos a Apocalipse, vamos voltar. Aqui eu vou ler de novo. Quando em Romanos diz assim, Romanos 11, versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério,
para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, a plenitude, o tempo completo dos gentios. Do dia de Pentecostes até o arrebatamento. Era para os judeus estarem pedindo a Deus e que Jesus viesse nos buscar logo. Não é? Então vamos ver. A plenitude dos gentios termina no arrebatamento da igreja. Mas o tempo dos gentios continua. A plenitude se completa no arrebatamento, mas o tempo dos gentios continua, porque vão ficar gentios na terra, até a grande tribulação afora, até o trabalho com a nação Israel. O sonho de Nabucodonosor foi uma resposta de Deus para o seu problema, e Deus usa uma imagem. Nabucodonosor entendia de imagem. Ele era um idólatra. Então Deus mostra uma imagem. Cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro, pés em parte ferro, em parte barro. A diferença entre esses metais define e representa os impérios mundiais. Todos eles, até o dia de hoje. Primeiro, vocês vão ler em casa e vão ver. A cabeça de ouro é identificada como Nabucodonosor. Porque um homem só, um imperador só, Babilônia era uma monarquia absoluta. Nós vamos ler lá em Jeremias 27. E eu quero ler isso para vocês. Jeremias 27. Eu vou ler. Não consigo. Jeremias 27. Eu queria que a gente pudesse lembrar o que Deus diz a respeito desse homem. De 5 a 11. Eu fiz a terra, Deus está falando, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e os dou àquele quem for justo. Agora eu entregarei todas essas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. E também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Todas as nações servirão a ele. Por isso ele foi o maior imperador que já existiu nesse mundo. Todas as nações servirão a ele, ao seu filho e ao filho de seu filho. Olhe bem isso, porque nós vamos voltar na hora de dividir o reino. Eu dei a ele, ao seu filho e ao filho do seu filho, quer dizer, o seu neto, que vai arrebentar tudo, Belsazar. Até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, a essa nação castigarei com espada e com fome e com peste, diz o Senhor, até que eu a consuma pela sua mão. Não deis ouvido aos vossos profetas e aos vossos adivinhos, aos vossos sonhadores, aos vossos agoureiros,
os vossos encantadores que vos falam, dizendo: não servireis ao rei da Babilônia, porque eles vos profetizam mentiras, para que vos mandarem para longe da vossa terra, e para que eu vos expulse e pereçais. Mas a nação que meter o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la e habitará nela. Falei a Zedequias, rei de Judá, segundo todas essas palavras, dizendo: metei o pescoço no jugo do rei da Babilônia, serviu a ele e ao seu povo e vivereis. E assim ele vai. Nós sabemos que Deus entregou o mundo daquela época nas mãos de Nabucodonosor. E quantas vezes nos rebelamos por causa do governo humano? Lá em Romanos 13, isso está explicado. Aqui, Deus colocou Nabucodonosor no topo e fez dele o primeiro grande líder mundial, e não houve igual a Nabucodonosor até hoje. O reino que vem depois de Nabucodonosor será inferior a ele, o terceiro será inferior ao segundo, e o quarto inferior ao terceiro, que é onde nós estamos. Então, a cabeça é Nabucodonosor, representando o império da Babilônia. Peito e braços são de prata. São dois reinos mencionados aqui nesse versículo. Medas e persas. É um reino inferior ao ouro. O ventre e quadris de bronze. Terceiro império tentará dirigir toda a terra. É o greco-macedônio de Alexandre o Grande. Pernas de ferro, Império Romano. Pés de barro e ferro são a forma como está hoje o governo mundial, copiando o modelo romano. O que vemos nessa descrição da estátua, e é interessante porque Daniel poderia ter começado a interpretação dos pés para a cabeça, mas ele começa da cabeça para os pés. É a deterioração que vai acontecendo. Vai ficando pior. Os governos vão piorando a qualidade. Cada um é inferior ao seu precursor. Vemos isso na qualidade dos metais que os representam. A pedra cortada sem o auxílio de mãos, nós sabemos que é Jesus. Está provado que os homens só se rebelam contra Deus, mas não sabem governar. Nós estamos no final. Eu ainda tenho que gastar um pouco mais de vocês, porque eu tenho que dar o capítulo 3, para dar conta que são 12 capítulos. No capítulo 3 é um capítulo pequeno, porque é muito conhecido, é um dos capítulos mais conhecidos do livro do profeta Daniel. Uma coisa, quando nós falamos desses impérios, um pior, esse pior do que antecessor e assim, nós olhamos no capítulo 6 de Apocalipse. No capítulo 5, o Cordeiro recebe o livrinho que é a certidão de posse do planeta Terra, da casa do homem. Capítulo 6, o Cordeiro começa a abrir os selos. E quando o Cordeiro abre o primeiro selo, é interessante que um dos seres viventes, ele diz, vem. E então, vem um cavalo branco.
o cavalo branco fica fazendo o seu trabalho. Aí o cordeiro abre o segundo selo. E o segundo ser vivente diz: vem. Aí vem um cavalo vermelho. Ele vem para a terra. Agora tem o branco e o vermelho. O cordeiro abre o terceiro selo. E vem o terceiro ser vivente e diz: vem. E aí vem um cavalo preto, que é a fome, e fica. Aí o cordeiro abre o quarto selo. E aí o quarto ser vivente diz: vem. E vem um cavalo amarelo. O nome dele é Morte. Então, agora, nós temos 4 situações na terra, porque nenhum ser vivente disse: volta. Eles só dizem: vem. Eles não dizem: volta. Então você vê que está havendo um acúmulo no planeta Terra. Agora fica o cavalo do falso evangelho, com o do derramamento de sangue, com o da fome extrema, da carestia, da inflação. E aí vem o cavaleiro da morte. E em segunda vem o quinto selo, que é o selo dos mártires. Então você vê que as coisas vão se acumulando. Nunca mais a terra será como era antes que viesse o primeiro cavalo. Aqui, nós estamos vendo que a terra vai decaindo. Aqui nós vemos os impérios decaindo, do ouro até chegar no barro. Então, o que existe é uma decadência geral. E isso nós aprendemos no Apocalipse de João e no Apocalipse de Daniel. É muito importante que aprendamos a ver que a Bíblia não se contradiz. Ela diz o que tem que dizer. O primeiro capítulo, nós vimos que os costumes gentílicos foram julgados. No segundo capítulo, nós vimos que a filosofia gentílica foi julgada. Nesse terceiro capítulo, nós vamos ver que o orgulho gentílico vai ser julgado. Aqui, esse terceiro capítulo, olhe bem, Deus não mostrou como seria o futuro no governo dos homens na terra. Mostrou, confidenciou, revelou para Daniel, explicar para Nabucodonosor. Nabucodonosor, em vez de se humilhar, depois de ter aquele sonho, depois de Deus explicar tudo, mostrar para ele, não. Mandou fazer uma estátua de ouro dele, para ser adorado. Capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura, 3 metros de altura por 1,5 de largura. Levantou no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem a consagração da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Então, se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz:
ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo tempo lançado na fornalha de fogo ardente. Olhe bem. Agora ele queria ser adorado como Deus. Deus mostrou para ele uma imagem, dizendo que a imagem tinha cabeça de ouro, mas ia aqui se acabar no pó. Uma estátua. Ele não aprendeu nada. Mandou construir uma estátua de ouro, 3 metros de altura, 1,5 de largura, e o povo seria obrigado a adorar. Ele se encheu de orgulho. Ele queria ser adorado. O campo de Dura era como um aeroporto. E ali as pessoas estariam todas prontas para se curvarem diante da estátua de ouro do rei Nabucodonosor. Isto mostra o seu orgulho, a sua soberba, o seu desejo de ser como Deus, que é o único digno de adoração. Isso aí surge aqui, na Babilônia, a primeira tentativa de uma religião única mundial. Como nós temos sofrido com essa perseguição? Como nós temos sofrido com essa perseguição? Vamos fazer uma só religião. Por quê? Porque Olorum é Deus, Alá é Deus, Deus é Deus, Buda é Deus, tudo é Deus. É esse panteísmo. Eles querem ter uma religião única, uma religião mundial, com um chefe mundial. Você está entendendo? Pois é. Ecumenismo. Ecumenismo. Pode mandar me prender, não tenho medo. Na prisão também se prega, e como se está precisando de um pregador lá. É isso aí. Essa tentativa já vem há muito tempo. Mata-se quem não tiver a fé que você tem. Porque tem que ter a sua fé. Tem que adorar o que você quer. Quando eu fui muito criticada, porque era convidada para uma reunião ecumênica que tinha. Recebi tanto de coisa. Aí um dia eu desci da favela, resolvi entrar lá, fiquei. Fiquei lá ouvindo. E eu pensava, será que eu devia estar aqui? Será que eu devia estar? Eu tinha uma dúvida horrível, porque aquilo dali me dava nojo. No final, o líder parece que se incomodou com a minha presença. Irmã Edmeia, alguma sugestão? Eu disse, não. A senhora não se manifestou. Eu disse, eu não tenho nada para dizer. Porque todos vocês estão com a Bíblia na mão. Todos vocês estão com a Bíblia na mão. E todos estão vendo o que Jesus Cristo disse. Que o único Deus que existe é aquele que enviou Jesus. E aquele que enviou Jesus é o nosso Pai,
É o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Paulo, de Pedro, de Jesus, meu. Então, Alá não mandou Jesus, Buda não mandou Jesus. Que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Nunca mais me chamaram. Se está escrito para nós. Nós precisamos ver que já na Babilônia houve a tentativa de uma religião mundial. Estamos diante dela. Chegou o dia da dedicação, né, da famosa estátua. Daniel não estava presente, porque certamente ele estava em algum trabalho fora. Ele era o primeiro-ministro. E ele estava por aí trabalhando em alguma coisa do governo. Quando a orquestra começou a tocar, todos deveriam se curvar e adorar a imagem. Não era só uma dedicação. O povo era forçado a adorar. Mas 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, não estavam presentes na adoração. E o rei Nabucodonosor certamente tinha estabelecido olheiros, né, para fuxicar. E esse povo sempre existe, não é? Os acusadores dos jovens hebreus não observaram a verdade, porque eles disseram aqui no versículo 12, há alguns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha aí. Estes homens, isto não é verdade que eles disseram dos 3 jovens. A recusa dos jovens hebreus em adorar a imagem que o rei Nabucodonosor estabeleceu, não tinha nada contra o rei. Era apenas o reconhecimento que eles tinham do Deus verdadeiro. Não é? Era obediência ao seu Deus. E isso fica bem claro na resposta deles aqui, do versículo 16 a 18, quando eles dizem: responderão Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Que coisa! Eu fico pensando se nós hoje temos jovens assim. Eu acho que nós não estamos tendo muito velho assim, quanto mais jovem. Que os velhos têm uma vergonha. Olha, rei, se ele quiser nos livrar, nos livra. Se não quiser, tem problema não. A vontade é dele, mas nós vamos adorá-lo. Ainda que ele não faça aquilo que queremos. Ainda que ele não cumpra a nossa vontade. Ainda que ele não nos agrade, nós o adoraremos. Que coisa! É tão bom louvar e agradecer a Deus quando ele faz o que eu gosto. Mas no dia que eu vi o corpo da minha filha no caixão para enterrar,
veio no meu coração, adora. Adora. Eu adorei. Meu coração sangrava e eu adorava. E pedi que tocassem meu tributo. Como agradecer, ó Deus, o que tens feito por mim. Coisas admiráveis. Eu não sei em português. Yet you give to prove your love for me. With voices of a million angels cannot express my gratitude. All that I am and ever hope to be, I owe it all to thee. To God be the glory for the things he has done. Adorar, quando ele faz exatamente o contrário do que você precisa, do que você quer. Você pede, 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 na hora ele vai lá e diz não. Hein? Esses jovens. Rei, se ele quiser, ele nos livra, ele pode. Se ele não quiser, ele não nos tira daí. Mas a ele, nós sempre adoraremos. Dá vontade de dar um grito de alegria. Exemplo maravilhoso. Exemplo de fidelidade. Isso é certeza de quem é o seu Deus. Eles disseram isso. E quando o rei disse, olha, aumenta 7 vezes a fornalha. Jogaram os 3 hebreus lá, com a roupinha deles todo bonitinho. Quando a fornalha estava tão quente, que o povo que o jogou na fornalha caiu dentro. Daqui a pouco, o rei foi ver os 3 jovens, porque ele esperava que os jovens fossem mortos imediatamente. Que coisa horrível, você joga uma pessoa viva e fica olhando a pessoa se consumir, morrendo no fogo. Que coisa horrível. Olha, ele tomou um susto. Ele viu o que ele não esperava ver. Ele viu os 3 jovens lá, passeando. Por quê? Não entendia o que estava acontecendo. Porque havia um 4º homem passeando. Não foram 3 que eu joguei? E como tem 4? Passeando junto com os 3 jovens dentro do fogo. E esse 4º homem tem um aspecto de filho de deuses. Não havia como negar o poder do Deus Todo-Poderoso, porque esse Deus dos 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, estava ali, batendo um papo com eles, passeando dentro do fogo. Gente, eu não sei como... Eu digo que Nabucodonosor tinha um coração fora de série. Ele tinha um sonho horroroso. Ele tinha uma visão dessa. O coração dele, como é que ficava? O fogo que engoliu os servos do rei não teve nenhum efeito sobre os grandes, sobre os hebreus. Essa fornalha, esta visão, este momento, representa a grande tribulação, o que vai acontecer. Nabucodonosor ali presente, representa o anticristo. A imagem de ouro representa a abominação da desolação, ou a desolação da abominação, da qual Jesus Cristo falou. E os jovens hebreus representam
os que serão miraculosamente preservados durante o período da grande tribulação por causa da sua fé. Eles serão miraculosamente preservados. No versículo 28 a 30, nós vamos ver Nabucodonosor reconhecer a onipotência de Deus vivo, o seu poder. E ele vê que o Deus dos hebreus é superior ao seu. Ele diz: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Portanto, faço um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Olha, é preciso que nós aprendamos que a nossa atitude é que vai trazer glórias para Deus. Jesus Cristo diz que brilhe a tua luz e que todos os homens, vendo o teu testemunho, possam glorificar ao Pai que está no céu. É através da nossa fé, através da nossa qualidade de vida, do nosso estilo de vida, que as pessoas vão ficar impactadas e começar a olhar a nossa fé de outro modo. Não é falando, como eu tenho visto por aí muitos super crentes. Eu costumo dizer que tem crente que é muito chato. Entre os muçulmanos tem os xiitas, mas entre os crentes tem os xaatos. Aqueles que enchem a paciência dos outros. Não é assim. É a nossa qualidade de vida. É o modo como vivemos. Não é para chatear os outros, é para amar. Meus irmãos, conseguimos hoje fazer 3 capítulos. Eu gostaria de pedir a vocês que se empenhassem na leitura disso. Olha esses 3 capítulos. Depois leia 4, 5, 6. Para nós darmos amanhã, tá bom? E nós vamos andar cada vez mais. Vamos entrando mais com o Apocalipse. O livro de Daniel é seguramente dividido em 2 porções. Até o capítulo 6 e depois do 7 ao 12. Não é? Mas nós vamos andando com essa profecia. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.